Subirei pra Deus, Monte Moriá. Programa Salvando Vidas, uma missão apostólica da Igreja Monte Moriá. Ministério Apostólico com o apóstolo Marcelo Alencar. Vila Isabel, quadra O, número 6, no final da primeira rua da Coab Nova. E disse Deus: a quem enviarei? E eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. É diferente. A única distância que o homem tem de Deus é o pecado. O pecado é aquilo que te afasta de Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve em uma de suas cartas, essa questão do pecado, da separação do homem de Deus por meio do pecado. E essa separação se iniciou ali no Éden, não é? Onde conhecemos a história, onde que Adão desobedeceu juntamente com Eva. E isso trouxe a separação. E Jesus veio ao mundo, e louvado seja o nome do Senhor por isso, e por meio de Jesus nós fomos reconciliados, né? Nós tivemos aí a oportunidade de caminhar por esse caminho que é Jesus. Então, a única distância, você que está aí nessa noite preocupado, dizendo: meu Deus, você olha para o céu e imagina, né? Pô, Deus está tão longe. Deus deve estar tão longe, porque os meus olhos não conseguem nem contemplar, na verdade, a grandeza que é o céu e a grandeza que é toda a extensão do céu. E você deve se perguntar, né? Poxa, Deus está tão longe, Deus está tão distante, como eu precisava agora que Deus me ouvisse, como eu precisava estar com Deus nesse momento. E aí a pessoa, por ela estar acostumada a percorrer, e possa ser que você esteja assim, minha filha, meu filho, acostumado a percorrer distâncias para conseguir as suas coisas, os seus objetivos, e aí você traz isso e aplica para com Deus, aplica isso para com a sua vida com Deus. E eu quero te dizer que com Deus é diferente. Com Deus é totalmente diferente. A única coisa que pode te separar de Deus é o pecado, é a única distância, é a sua vontade, é o seu querer. Então, para que a gente já dê início, eu pedi para você abrir em João, não foi? João 14? Que Deus me ajude pelo menos para te dar de reverência. Oi, filha? João capítulo 14, versículo 4. Você que está aí, já abriu, já está marcadinho, olha aí que bom, tá vendo como é bom já marcar antes da leitura. João 14, o versículo 4 a seguir diz assim: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. E disse Tomé: Senhor, continuando a leitura, não sabemos para onde vai, como sabeis o caminho? E respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também o Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto. E houve uma não vou dizer nem murmuração, ele replicou, na verdade, não é? Ele falou, Filipe falou assim: Senhor, versículo 8, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. E Jesus disse: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e não me tendes conhecido? Que me vê a mim, vê ao Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Então, assim, Jesus aqui está explicando ainda melhor do que o profeta Isaías. Porque o próprio profeta Isaías profetizava acerca do Senhor Jesus, a vinda do Senhor Jesus. E aqui Jesus está explicando para os seus discípulos que não há distância. Perceba que Tomé colocou distância, amém? Você acabou de ler o texto. Tomé colocou uma distância, disse: poxa, mas eu não conheço o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Filipe também colocou uma distância. E a vida das pessoas são assim, muitas pessoas têm vivido assim, colocado uma distância para Deus. É uma dificuldade, não é agora para conseguir as suas coisas, não é essa dificuldade. E é muito mais difícil, você sabe disso, conseguir alguma coisa aqui nesse mundo. Você sabe o trabalho que é, a dificuldade que é, tem que estudar, tem que se esforçar,
tem que fazer uma série de coisas para você conquistar um espaço aqui. E as pessoas colocam uma distância, uma dificuldade quando se trata de fazer a vontade de Deus, de estar perto de Deus, mas essa distância, não há essa dificuldade na distância dos seus desejos e das suas vontades, o que é mais distante, não é? De percorrer, porque quantas pessoas para chegar aonde elas querem, elas passam na verdade a vida toda e não conseguem tudo o que elas querem. Tem pessoas que morrem e não conseguem o que elas planejam. Assim é a vida, né? A pessoa vai morrer e vai morrer desejando coisas que não vai conseguir. E acontece, minha filha, meu filho, você que está ouvindo o programa Salva Vidas nessa noite, que as pessoas elas tendem a colocar uma distância para com Deus, de chegar até Deus, de estar com Deus. E a gente vê aqui primeiro Tomé, mas Senhor, eu não conheço o caminho. E Jesus disse, eu sou esse caminho, Tomé. Eu sou esse caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus dando ali, que nem o profeta Isaías, né? Dizendo ali, olha, se arrependa dos seus pecados, para que você se encontre com Deus, enfim. E Jesus está dizendo, olha, eu sou esse caminho, mas esse caminho tem verdade, é preciso conhecer a verdade. Então assim, Jesus está nos dando meios de não encurtar, não é? A distância entre ele, porque não há distância entre Deus e o homem, só o pecado. Na verdade, a sua distância para com Deus é só 2 passos, filho. Como é, apóstolo? É isso mesmo. A sua distância, você agora que está, eu não sei onde é que você está. Se você está no muro, na varanda, no quintal, está na rua, na praça, em casa, enfim, se você estiver na rua, você pode contemplar o céu e agora pode olhar para o céu e imaginar, poxa, Deus está tão distante, não é? E você já está colocando uma distância entre você e Deus. E aí o que acontece? A sua distância é tão pouca, às vezes é só 2 passos, que é o arrependimento e você confessar. Esse é o passo, que isso vai te aproximar do Senhor. A Bíblia diz, vocês conhecem a história, né? No Evangelho de João, eu serei breve nessa história. Fala sobre Nicodemos. Nicodemos procurou Jesus à noite, porque ele tinha uma posição na sociedade, né? E tem muitas pessoas que são assim. Elas têm de procurar as outras às escondidas, não é? Porque tem vergonha, até acredita, não é? Até se emociona, até impactada, mas não consegue deixar a religiosidade. Eu conheço muita gente assim, não é? Que não deixa a sua posição, não é? A posição ao qual ele acha ou ela acha que conquistou, não é? Aparentemente. E não deixa se envolver para aquilo que até ouve, não é? Até admira, poxa, apóstolo, olha, é bênção, poxa, olha, ministério, mas não se envolve, não permite, por causa da posição, e enfim, não iremos falar acerca dessa questão aqui. Mas Nicodemos era assim, ele tinha uma preocupação, não é? Não, porque eu sou membro do Sinédrio, eu tenho uma posição no Sinédrio, eu tenho um nome, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e procurou Jesus à noite. E questionando Jesus, ele disse, poxa, o que é que eu faço? Não é? Fez uma pergunta ali acerca da eternidade, do céu, e Jesus disse que deveria se nascer de novo. Ele ficou um pouco perturbado acerca dessa resposta de Jesus e disse, mas como isso é possível? Então assim, minha filha, meu filho, às vezes é necessário esses 2 passos, não é? Que é se arrepender e confessar. Mas a confissão de Nicodemos foi uma confissão, não foi uma confissão pública. E às vezes as pessoas têm de dizer que ama a Deus, mas não provam esse amor, não é? Não dão prova desse amor, de que realmente amam a Deus. Então, nós mesmos colocamos distância para com Deus. A gente vê Tomé aqui dizendo, mas me mostra o caminho. E Jesus está dizendo, eu sou esse caminho. E depois a gente vê Filipe dizendo, mas
me mostra o Pai. E Jesus disse, eu sou o Pai. Você está me vendo, você está vendo o Pai, eu sou o Pai. E a gente tende, não é, diante da nossa religiosidade, diante da nossa filosofia de vida, é tanta gente que meu Deus, não é? Tanta são pessoas, na verdade, humanistas, não é? A sua mente está totalmente cauterizada, não é? A sua mente está totalmente voltada ao mundo. E essa pessoa não tem de ter uma experiência. O apóstolo Paulo fala que para entender as coisas espirituais, realmente é necessário ser espiritual. Porque muitas coisas serão loucuras, não é? Porque as loucuras de Deus, né, dos homens, as loucuras de Deus, né, na verdade é sabedoria de Deus, é loucura para os homens. Então, as pessoas têm de usar a sua filosofia, a sua instrução, a sua vida acadêmica. Como eu já disse, tem muita gente que conhece muito a Bíblia, conhece muito de livros, conhece muito de muita coisa, mas que não ama coisa nenhuma, não é? E a melhor maneira de ter uma boa leitura, de fazer uma boa leitura, é amando o próximo. Então a gente vê aqui, minha filha, essas pessoas colocando distância. Eu não sei se você que está aí do outro lado tem colocado distância para com Deus. E nos momentos que você mais precisa de Deus, você se vê distante dele. Porque você mesmo coloca essa distância. Você mesmo promove essa distância. E Filipe diz, mas me mostra o Pai. Jesus disse, poxa, você está há tanto tempo comigo. Tem pessoas que estão congregando, não é? Tem pessoas que confessaram o nome do Senhor, enfim, estão caminhando com Jesus. Não, entregaram a sua vida a Jesus, mas estão caminhando sozinha. Tem pessoas que estão vivendo isso, inclusive nessa noite estão aí ouvindo o programa Salva Vidas, que há muito tempo tem estado com Deus, mas não tem o conhecido de verdade. Não é? Vai ali à igreja, ouve a palavra, volta do mesmo jeito para casa, não tem uma experiência, porque acha que a experiência vem por meios, não é, do homem, acaba indo por causa daquilo que é visível e acaba não tendo uma experiência real com Deus, porque não ama, não perdoa, não é? E o Senhor nos mostrou como é que devemos ter experiência com Ele, mas tem pessoas aí querendo ter experiência com óleo, experiência com sal, experiência com água, experiência com alho, tanta coisa, não é? Experiência com lenço, experiência com manto, experiência com tantas coisas, mas ninguém tem experiência com Deus. É engraçado isso, né? Experiência com tanta coisa, mas não tem tido uma experiência com Deus. E por quê? Porque você põe essa distância. Para chegar até Deus, eu primeiro preciso passar pelo caminho do sal. Para chegar até Deus, eu preciso primeiro tocar no alho. Para chegar até Deus, meu Deus, é tanta secretismo, é tanta heresia. Mas não iremos falar disso nessa noite, mas em uma outra oportunidade. E as pessoas acabam colocando uma distância. E Jesus disse que Ele é o caminho. Em outra passagem, a Bíblia declara que Jesus é o único intermediador. Não há outro entre Deus e o homem, é Cristo. Você não vai achar outra coisa que te leve a Deus. E às vezes você se sente tão distante de Deus pela necessidade de tocar em um utensílio, de procurar algo, não é, que satisfaça, que você venha tocar, que nem Tomé. Tomé, quando Jesus ressuscitou, disse, poxa, eu quero tocar. Jesus disse, toca, Tomé, toque, tá vendo que sou eu? Aqui, ó, aqui são as minhas feridas, sou eu. Aí Tomé tocou. Aí Jesus disse, você acreditou porque você tocou. Mas feliz é aquele, bem-aventurado é aquele que não viu, mas acreditou. Então assim, minha filha, quem coloca a distância normalmente são aqueles que desejam ver as coisas, que desejam ter essa experiência visível e acabam se frustrando por conta daquilo que as coisas visíveis, não é, desse mundo
acabam trazendo como consequência. Então, você vai perceber, filha, porque o tempo é, como eu disse, o tempo é tão curto, e eu não saí, na verdade, do tema da palavra. São muitos tópicos para que eu viesse abordar aqui nessa noite, acerca desse assunto, né? Exemplos de longe, de perto, mas deixa eu aqui adiantar um pouquinho, para pelo menos te deixar a parte de tudo isso. Vamos sair daqui de João, porque senão a gente vai passar 1 hora aqui em João, e não vamos chegar até Tiago. Você deve conhecer o texto, Tiago capítulo 4, versículo 8. Olha o que é que diz aqui: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros, purificai as vossas mãos, pecadores, e vós sois de bom ânimo dobre, limpai o coração. Perceba que ele está dizendo assim, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Mas aí vem logo em seguida uma recomendação: limpai as vossas mãos, limpai o vosso coração. Você está entendendo que a única distância, escreva isso se você achar que deve escrever, ou você achar que deve escrever, que é melhor ainda no coração, né? Melhor que escrever num papel no coração, escreva no coração, na sua mente, e viva essa palavra. A única distância do homem para com Deus é o pecado. Perceba aqui que Tiago está dizendo, depois de dizer assim, se achegue a Deus e Deus se achegará a você, ele está dizendo, logo em seguida ele está dizendo aqui, mas purifique as vossas mãos. Ele está falando do nosso pecado. O próprio apóstolo Paulo diz que a inclinação do homem é para o mal. É mais fácil o ser humano fazer uma coisa que é ruim, que é mal, do que o que é bom. Então a inclinação do homem é para com aquilo que é errado, aquilo que é detestável. Mas em Jesus temos a esperança de mudar. Então perceba que ele está dizendo aqui, se achegue a Deus e Deus se achegará a você. Mas limpe as vossas mãos. A única coisa, minha filha, meu filho, que vai te separar de Deus é o pecado. Vamos sair daqui. Meu Deus do céu, é tanta coisa para dizer em Tiago. Vamos logo aqui, porque o tempo já está me olhando ali. Mateus capítulo 2, eu não pedi para você no início aí deixar marcadinho. Você conhece a história? Vamos resumi-la aqui, se houver tempo. Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que viram magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a estrela no Oriente e a gente veio adorar. Até aqui, vocês conhecem a história em que esses magos percorreram uma grande distância para se encontrar com Jesus, que tinha acabado de nascer ali em Belém. Mas eles não tinham a coordenada certa. Eles sabiam que Jesus estava nascendo, o Salvador estava nascendo, mas eles não tinham a coordenada correta, não é? Por isso eles percorreram essa distância. E, para surpresa do rei Herodes, porque não estava esperando nada, como muitas pessoas estão assim, parece que não estão esperando nada, e quando se fala de Jesus se sente surpreso, não é? E assustado e perturbado. Perceba, minha filha, meu filho, que quando os magos chegaram em Jerusalém, toda Jerusalém foi perturbada. Nem eu que digo não, lê aí Mateus capítulo 2 todo e você vai ver. Jerusalém se perturbou porque tinha se esquecido da promessa. Quando nós nos esquecemos, quando nós, minha filha, estamos praticando o pecado, quando o Senhor vier, vai pegar. Por isso que a Bíblia diz que quando Jesus vier, Ele vai pegar muita gente de surpresa, a diaconisa Viviane. É por isso que o texto diz que quando o Senhor voltar, muitos serão pegos de surpresas. Igual o povo aqui de Jerusalém. Foi todo mundo pego de surpresa, todo mundo ficou realmente assim, meu Deus, o que está acontecendo? Perturbado, o rei Herodes ficou perturbado. Porque parece que as pessoas são assim, não é? Quando realmente vier de acontecer algo, é que as pessoas ficam assustadas. Nossa, Jesus está voltando. Nossa, é o fim do mundo. Por quê? Porque não estão, mas feliz é aquele que estiver vigiando. Aleluia.
Felizes são aqueles que quando o Senhor voltar tiver em vigilância. Então, minha filha, meu filho, você que está aí ouvindo o programa Salva Vidas, para de percorrer uma grande distância. Foi necessário que esses magos percorressem essa distância. Mas quantas pessoas estão percorrendo distância? Vão à igreja, mas estão tão distante de Deus. O que é que a Bíblia diz? Com a boca, essas pessoas me adoram, mas o coração está longe de mim. Quantas pessoas são assim? Com a boca adora a Deus, com a boca prega, com a boca fala de Deus, com a boca fala no nome de Deus, mas o coração está distante, longe de Deus. Então assim, minha filha, meu filho, é você que coloca a distância entre Deus. A única distância entre você e Deus é o pecado, é a sua vontade, é o seu querer.